fundamentalismo religioso, o qual é muito prejudicial a todos que se veem nessa situação. E o que é o superficialismo religioso? A pessoa deseja se alimentar espiritualmente, ter aquele reforço na esperança, na fé. Então, ela passa a se dedicar bastante em sua fé, em sua crença, em sua doutrina. E o tempo vai passando, e acaba que, através de sua própria interpretação, ela leva algumas coisas ao pé da letra, ela faz algumas interpretações equivocadas daquela religião escolhida. E isso faz com que muitas pessoas se afastem dessa pessoa. Isso faz com que surjam conflitos dentro do próprio grupo daquela religião em si. Então, acaba que, ao invés de ajudar, passa a prejudicar. A partir da hora que surgem conflitos, a partir da hora que as coisas fogem do controle e que não atende aquele resultado esperado, que é a paz interior, que é uma sociabilidade, que é uma aproximação com as pessoas que são daquela mesma religião, que são da mesma crença, e também os insucessos, as percas. Então, o superficialismo religioso, ele causa o contrário daquilo que se espera de uma fé ativa, de uma fé viva. Ele causa o contrário. Uma fé viva, uma fé ativa, ela traz benefícios espirituais, um reforço da esperança, da fé, se aproxima das pessoas. E tudo isso é positivo. Mas o superficialismo religioso, causado pela falta de um líder religioso que instrui, que acompanha, que assiste aquelas pessoas que estão se esforçando para conhecer mais, saber mais sobre a religião escolhida. Então, ela acaba se vendo em uma situação ao avesso daquela que ela busca, que é paz interior. Então, dentro do nosso trabalho, ou seja, dentro do projeto Mindset Social, que foi criado e é aplicado por meio da metodologia intelectual do cumprimento penal, tem esse trabalho de combate ao superficialismo religioso, o que é muito prejudicial. É um assunto também muito complexo de se explicar. Eu vou dar continuidade às explicações com mais detalhes, com mais riqueza de detalhes. E agora eu vou falar sobre o excesso de distração. O que é o excesso de distração? O excesso de distração, ele vem sendo ainda mais prejudicial nos dias de hoje, com o avanço da tecnologia, com o avanço dos meios de comunicação. O excesso de distração é aquele em que a pessoa para de olhar para si, para de olhar para o interno e passa a viver só as coisas externas. Não se preocupa em ler livros, não se preocupa em estudar, não se preocupa em se aproximar mais da família, de sociabilizar, de conhecer mais o que é sociedade.
o que é ser cidadão, conhecer seus direitos, deveres e obrigações como cidadão. Então, o excesso de distração, a meu ver, ele anda lado a lado com as mesmas consequências causadas pelo superficialismo religioso. É algo destrutivo, completamente destrutivo, bem como o superficialismo religioso, e é algo que deve ser combatido. Isso a começar pelo regime fechado. Tudo o que eu falei com relação à metodologia intelectual para o cumprimento penal e tudo o que eu venho falando e explicando tem a ver e tem início no regime fechado. Pois é no regime fechado que se começa um bom trabalho de mudança de mentalidade para preparar aqueles que estão no regime fechado para pegar o regime semiaberto já com a cabeça mais apurada acerca de seus próprios conhecimentos, ou seja, combater todos aqueles conhecimentos falsos, boato, fofoca, mentira, ou seja, em resumo, o senso comum. Combatendo o senso comum e dividindo o que é fato do que é fake, do que é mentira, do que não é verdade, passa-se então a ter uma pessoa que pensa de forma positiva, que pensa de forma sensata. Um pensamento preciso é a palavra correta. Uma pessoa que pensa de forma precisa, ela tem muito mais chances e possibilidades de fazer planos a médio, longo e curto prazo, os quais têm grandes chances, enormes chances de dar certo. Diferente do que acontece com aqueles que planejam, que criam planos em cima de senso comum, em cima de informações duvidosas. Então, a partir da hora que se combate o que é fato de fake, estamos assim ajudando as pessoas a ter um pensamento preciso e através de um pensamento preciso temos aí então planos que irão dar certo. Assim, dessa forma, estamos preparando aqueles que irão sair do regime fechado para o semiaberto, para que no semiaberto, já com direito de trabalho externo, seja dado continuidade e aplicabilidade daqueles projetos que eu mencionei anteriormente em outros vídeos postados aqui. É isso que eu tenho a dizer por hoje e irei estar explicando de forma mais detalhada. Como eu digo, todo esse assunto referente à ressocialização e reintegração social é um assunto bem complexo, não é um assunto fácil de se explicar assim em pouco tempo. Então, eu estarei, sempre que possível, trazendo novas explicações, trazendo pessoas que irão conversar comigo e a gente vai estar explicando cada vez de forma mais clara para que todos entendam quais são os nossos objetivos, as nossas metas e os nossos princípios a serem levados adiante no sentido de colaborar com o processo de ressocialização e reintegração social, não só em Minas Gerais, mas em todo o Brasil. Eu agradeço a todos, peço que compartilhem, que comentem, que interajam com a gente e que dê a sua opinião para que a gente possa também ouvir e evoluir com a colaboração de todos aqueles que desejam ver resultados dentro do processo de ressocialização e reintegração no Brasil
o qual visa diminuir a violência, o qual visa ver um trabalho bem feito, dando resultados, para que a população carcerária seja vista como uma solução e não como um problema, né? A população carcerária pode sim se tornar uma solução para o desmatamento, para a poluição, e não só vista como um problema. Pode ser um problema à primeira vista, mas se for olhar com mais amplitude, com a visão futurista, será visto que pode se tornar sim uma solução, ok? Muito obrigado, agradeço a todos e em breve estarei de volta novamente com mais vídeos, mais explicações. Muito obrigado.